Eu já falei várias vezes aqui que nós precisamos perseverar firmes na fé. E mesmo que Deus, na sua sabedoria, Ele nos diga não em determinadas situações, devemos continuar perseverando na fé. Às vezes, se as portas se fecharem, devemos continuar perseverando na fé. E se na trajetória, neste caminho, isso aqui é sério, Deus nos der um sonoro não, se alegre, porque o não de Deus agora é um possível livramento e uma possível vitória que Deus tem reservado para ti lá na frente. Você pode glorificar a Deus aí onde você está. Aí, dê glória a Deus. Talvez você esteja perguntando, mas meu Deus, por que a porta se fechou ou por que a porta não se abriu? Querido, preste atenção, preste atenção. Muitas vezes as portas se fecham, Deus as quer fechadas no momento para nos testar. São os testes de Deus. E na maioria das vezes, o não de Deus é uma resposta significativa e satisfatória, porque através deste não, Deus pode estar te livrando e também pode estar reservando algo melhor para a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? O pessoal aqui da live está assistindo ao vivo no gravado, você crê nisso? E Deus, ao dizer não para aquilo que você pede, Ele pode estar reservando algo melhor para você. Você está pedindo isso agora. Oh, aleluia! Amém? Então, saiba fazer a leitura correta. Faça a leitura correta. Peça discernimento a Deus. Através desses discernimentos, você vai fazer a leitura correta e vai entender que muitas vezes o não de Deus aqui é um livramento e também uma vitória reservada, pois Deus tem o melhor para a sua vida lá na frente. Creia nisso. E eu gostaria de compartilhar com você aqui um texto nas Escrituras para dar base ao que eu estou falando. Está aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 12. Preste atenção. Preste atenção. Isso aqui é algo fenomenal. Fenomenal. Eu vou ler lá do começo. Vou ler lá do começo, tá certo? Para você entender o que está acontecendo aqui. Vamos do começo? Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Rapaz, que coisa grandiosa, né, rapaz? E se tal homem, se no corpo ou fora do corpo só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Olha o que Paulo está dizendo, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, não nessas revelações que acabei de falar. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que a mim mesmo. Porque digo isto, presta atenção, deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo aqui está se esquivando dos aplausos. Esquivando dos aplausos. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao meu Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, olha, estou fraco, eu vou parar um pouco para falar sobre isso aqui, sou forte. Porque quando estou fraco, sou forte. Muito bem, eu gostaria de falar aqui sobre
o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. E muitas vezes essas fraquezas, elas servem para nos testar, nos aperfeiçoar. Ok, queridos? Essas fraquezas servem para nos testar e nos aperfeiçoar. E é necessário que venham fraquezas. É necessário. Essas fraquezas são necessárias. Tem gente aí no mundo, muitos filósofos, eles usam uma máxima, e até alguns teólogos já vi usar uma máxima, que é um ditado, né? Que diz assim, ó, existe o mal que é necessário. Deus, por sua vez, mandou males necessários para, através destes males, manifestar o seu poder. Por exemplo, a enfermidade de Lázaro, um mal necessário. Lázaro ficou enfermo, morreu, e Jesus foi lá ressuscitá-lo. Ninguém percebe isso, mas foi um mal necessário para quê? Para que Deus manifestasse ali a sua grandeza, o seu poder. Existem males que são necessários para que ele manifeste a sua justiça, o seu amor, e por aí vai. Então vamos pensar nessas fraquezas como um mal necessário para nos aperfeiçoar na presença de Deus. E, em alguns casos, algumas pessoas, por passar por esses males necessários, em vez de estarem glorificando a Deus como Paulo fez, só sabem murmurar. Oh, meu Deus, rapaz! E, né? Então, graças a Deus, está aqui na live, viu? Ao vivo ou no gravado, não sei, Deus o sabe, que nem até o Paulo falou aí, né? Se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. Se esse arrebatamento foi no corpo, foi fora do corpo, Deus sabe. Então, eu estou usando esta mesma retórica aqui. Ao vivo ou no gravado, Deus o sabe para quem esta palavra está sendo dirigida. Se o mal necessário está vindo sobre a tua vida, te alegra. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E outra, olha, irmão, só sendo crente mesmo para dizer isso aqui, olha. Presta atenção, vou repetir aqui, ó. Peraí. Só sendo crente, irmão, tendo passado pela experiência real com Deus para dizer um negócio desse aqui, ó. Por isso, sinto. Olha para aqui. Por isso, isso que? Isso atrás, eu sinto prazer em que, Pedrosa? Nas fraquezas. Parou por aí, Pedrosa? Não. Nas injúrias. Não. Tá bom, Pedrosa. Tá bom. Fraqueza e injúria, tá bom. Não, tem mais. Nas necessidades. É o que, Pedrosa? Até necessidade é. Tem que sentir prazer na necessidade, é o que Paulo está dizendo aqui. Então, parou por aí? Não. Nas perseguições. Ah, Pedrosa, aí já é demais. Não, filho, vai dar para piorar. É o que, rapaz? Dá para piorar? Dá. Nas angústias. Então, ó, vê, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e nas angústias, por amor a Cristo. É o espinho na carne, filho. É o espinho na carne. Aleluia. Ei, presta atenção. Vem cá. Você está pensando que ser cristão é viver um mar de rosas? Filho? Não, filho, não. Lamento lhe dizer, mas você foi enganado. Você foi enganado. Porque se tem uma coisa que o cristão passa nessa vida é sofrimento. É sofrimento. E estes males necessários vêm sobre a vida do crente para o testar, o aperfeiçoar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu sinto prazer nessas necessidades, fraquezas, injúrias. Sabe o que é injúria, irmão? Injuriar, né? Calúnia, difamação e injúria. São quase sinônimos para a mesma coisa. Fraquezas, injúrias, necessidades. Tem gente que não quer passar por... Acha que cristão não pode passar por necessidades. Conversa é essa, rapaz? Cristão passa por necessidade. Não só necessidade, mas perseguições. Aí no texto, perseguições. Olha aqui, ó. Perseguições. Cadê o texto? O texto. Perseguições. Aqui, ó. Falei de fraquezas, tentações, não é isso? Falei de injúrias, difamações. Falei das necessidades, sejam elas físicas, emocionais, sentimentais, olha, necessidades, e agora as perseguições que podem ser classificadas de várias formas. Isso tudo pode gerar angústias. O cara tá deprimido, não é isso? Angustiado, a alma tá, até a alma dói. Dói até na alma, né? Que nem o adágio popular. Isso tudo por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Aí aqui agora vem, presta atenção, aqui agora vem
A revelação, presta atenção. Aqui, ó. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha aqui, dois verbos. O verbo estar está no presente. Né? Quando estou, eu sou, o verbo ser. Então, aqui é algo interessante que a gente precisa parar para analisar. O Paulo está dizendo assim, ó. Quando o meu estado quando o meu estado é de fraqueza, aí sou forte. Porque quando eu estou, porque estar, o verbo estar é um estado posicional. Quando eu estou nesse estado posicional fraco, aí então sou forte. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, irmão. Aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Aí, Paulo, ele ora a Deus 3 vezes por causa dessas fraquezas, por causa desse mensageiro de Satanás, essa coisa, e está lhe perseguindo dia e noite, e Paulo ora 3 vezes ao Senhor para que se desviasse dele, essa fraqueza, essa tentação. Aí, olha o que Deus diz aqui, ó. E disse-me, quem disse? Deus. O que é que o Senhor disse a Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aqui, então, quando você está fraco, então você é forte. Por que, Pedrosa? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Está aprendendo aí? Você está entendendo o que Deus está falando para você quando você está passando por essas fraquezas, mas resistindo, você resiste. Ei, mas vem cá, presta atenção, mas você resiste em oração, você está perseverando, você está passando pelas fraquezas, mas está perseverando. Olha, presta atenção. Ei, presta atenção. Para não entender errado. Você está passando pela fraqueza, né? A injúria, a tentação, a angústia, a perseguição, a necessidade, mas você está passando, perseverando. Paulo orou 3 vezes. Deus, meu Deus, Senhor, venha cá. 3 vezes, filho. Não foi uma, não foi 2, não. Foi 3 vezes. Aí tem gente que hora a primeira não acontece nada, desiste logo de cara. E tem gente que já quer rasgar o cartão, não vou mais ser crente, eu vou pro mundo e coisa. Crente Nutella, você é um crente Nutella. Ei, lamento lhe dizer, mas você é um crente Nutella, viu? É um crente Nutella. Se eu fosse contar quantas perseguições, quantas tribulações eu já passei, meu Deus, era para eu estar no mundo. Mas graças a Deus a gente persevera em seguir o Senhor. É como se Jesus olhasse para trás e dizia, tem um monte de gente aí que já me abandonou, vocês querem me abandonar também? Aí a gente fala que nem Pedro. Jesus, a gente vai para onde? Se tu tens palavra de vida eterna. Não, a gente vai ficar aqui, ninguém vai arredar o pé. Ninguém arreda o pé. A gente permanece perseverando. Então, aqui, ó, o poder de Deus se aperfeiçoa na vida de quem persevera. Tem que orar, tem que orar. Tem que orar. Tá aqui o texto. Bota o texto em meu pedal. Tem que orar. Cerca do qual 3 vezes orei. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Olha, presta atenção. A pergunta que não quer calar. Presta atenção. Aqui. Ouça o Pedrosa. Quantas vezes você já orou? 1 vez? 2? 3? 4? 5? 6? 7? Está pouco. 8? 9? 10? 20? 30? Tá pouco. 40? 50? 100? Tá pouco. 200? 300? 400? Tá pouco. 1.000? 2.000? Tá pouco, filho. Oxê. 10.000? 100.000? Começou agora. Agora começou. 100.000. Né? Vai orando. Vai orando. Porque quem procura, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Ô, glória! Pare não, filho.
Pare não. Tem uma música que diz assim, ó, né? Tente de novo. Tente outra vez. Se você não conseguiu vencer, tente a terceira vez. Eu te garanto, se houver fé em Deus, você vai tentar. E tudo vai dar certo, porque Deus é Deus. Tenta de novo, irmão. Orou, não conseguiu, tenta de novo, vai orar. Paulo orou 3 vezes. Na primeira não foi, na segunda não foi, na terceira aí Deus resolve falar. E outra, eu tenho um recado para você aqui. Presta atenção, viu? Presta atenção. Talvez você não percebeu os detalhes, porque o Pedrosa gosta de olhar os detalhes. Os detalhes. E os detalhes são a cereja do bolo. E eu vou agora para os detalhes. Presta atenção. Olha, olha. Pelo qual eu orei, né, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para quê? Para que se desviasse de mim. Desviasse de mim o que, Pedrosa? O mensageiro do capiroto, que estava esbofeteando Paulo, a fim de que Paulo não se exaltasse das revelações e grandezas de todo o contexto. Não é isso? Aí, 3 vezes Paulo orou para que se desviasse de mim. A pergunta que não quer calar é: Deus desviou? Deus desviou, irmão? Deus retirou o espinho na carne? Vou falar bem baixinho para você escutar. A primeira pergunta. A pergunta. Deus tirou o espinho na carne de Paulo? Não. Eu tenho uma surpresa para você. Deus não tirou o espinho na carne. O espinho na carne continuou para que Paulo não se exaltasse. Você entendeu a voz de Deus? Olha aqui, ó. E disse-me, a minha graça te basta. Paulo queria ouvir Deus dizer assim: tá certo, Paulo, eu vou tirar o espinho da sua carne. Porque foi essa a oração de Paulo. Oh, glória! Tem muita gente, irmão, que tá pedindo, e Deus dizendo: não, você tá pedindo errado. Né? Tem gente que tem um espinho, e esse espinho está lhe impedindo de você cair. Acredite nisso. O espinho na carne foi colocado para que Paulo não se exaltasse das revelações do que tinha acontecido desde o começo do capítulo. Não foi? É o texto que está dizendo. O espinho na carne foi colocado ali para que ele não se exaltasse. Bota de novo, Pedrosa, porque o pessoal só acredita lendo. Tem gente que só acredita vendo. Aqui, ó. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do capiroto. Então, começa do capítulo, versículo 7. Ó, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Quais revelações, Pedrosa? Isso tudo que ele falou aqui, ó. O arrebatamento, o céu, o paraíso, não é isso? Olha, não é? Aí, depois disso, e para que não me exaltasse, Paulo está falando dele, ó, não me exaltasse, Paulo está falando dele, não é isso? Pela excelência das revelações, não é isso? O que aconteceu para que Paulo não se exaltasse, Pedrosa? Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de capirotos para me esbofetear. E qual era a finalidade? Olha aqui, ó, a fim, ou para essa finalidade, a fim. Isso aqui, ó, para essa finalidade. E qual era a finalidade? Não me exaltar. Presta atenção aqui. O mal necessário de Deus está servindo para que você não saia da sua presença. Eu vou repetir de novo, presta atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está falando aqui, ao vivo no gravado. O mal necessário, o espinho na carne, está servindo para você não se exaltar, não cair fora, não ir para o mundão. Está servindo para aperfeiçoar você. É o mal necessário, é o espinho na carne.
Aí Paulo, quando tem essa revelação de Deus, né? Porque tem que ter, né? É só quem está no Espírito para ver essas particularidades, esses detalhes. Aí Paulo, vendo esse espinho na carne para que ele não se exaltasse, aí Paulo vai lá e começa a orar. Né? Porque tem gente que, olha, tem coisa acontecendo e ele não está fazendo a leitura certa. Eu não sei se Paulo não estava fazendo a leitura certa, mas Deus foi lá e explicou. E é o mesmo que Deus está fazendo com você hoje de manhã. Ei, presta atenção, presta atenção. A mesma coisa Deus está fazendo com você hoje de manhã. Deus está explicando a você que este mal necessário serve para te aperfeiçoar. Você não vai cair. É um mal necessário para lhe aperfeiçoar. Mas continue orando. Viu? Paulo orou 1, 2, 3 vezes, pedindo o quê? Meu Deus, me tira este espinho. Meu Deus, veja aí. Me ajude, me dê vitória. Aí o que é que Deus diz? Não. Não. É porque eu estou fazendo uma analogia aqui. Porque Paulo pede aqui em cima, 3 vezes Paulo pede aqui em cima, e aqui embaixo, é como se Deus estivesse dizendo não para Paulo. E disse-me, a minha graça te basta, Paulo. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Aqui para nós, presta atenção, presta atenção. Você está orando a Deus para que Deus retire essa fraqueza, este mal necessário. Aí Deus, hoje, através desta devocional, está falando para você, não! O espinho precisa continuar. Para você estar orando, ele precisa continuar. E se eu tirar o espinho, você vai parar de orar. Tá entendendo? Eu estou traduzindo para você o texto. Não, o espinho vai continuar. Porque se eu tirar, você vai parar de orar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O espinho está te aperfeiçoando. Aí Deus diz assim, ó, o espinho vai continuar. A minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer sentir de perto o poder de Deus se aperfeiçoando na sua vida? Deixa o espinho, irmão. Vai orar. Ô, glória! Deixa o espinho, irmã. Vai orar, irmã. Vai orar. A Márcia está perguntando se é ao vivo. É ao vivo, Márcia. Estamos ao vivo e conectados. Quer que o poder de Deus se aperfeiçoe? Quer? Então vá orar. Deixa o espinho lá, irmão. Vai orar. É melhor que tu faz. Aí Paulo, quando entende essas verdades, ao que Paulo diz, Pedrosa, Paulo diz aqui, ó. Aqui, ó. E disse, porque o meu poder se aperfeiçoa. Aí Paulo diz assim, ó. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo, quando ele foi instruído por Deus, eu acredito que o Espírito Santo de Deus estava falando ali ao entendimento de Paulo essas verdades. Aí ele diz assim, ó. Rapaz, o espinho precisa continuar. Eu preciso orar mais. Então vamos fazer uma coisa, vamos mudar o disco. Vamos mudar o disco? Vamos. De boa vontade, pois, vou dar glória a Deus nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, aí, olha, Paulo já muda o discurso. No discurso em cima, Paulo pede para tirar o espinho. Né? Tá aqui, ó. Olha o discurso de Paulo, antes do conselho de Deus, da explicação do Espírito Santo, Paulo estava pedindo para tirar o espinho. Mas depois que Deus fala qual é a finalidade do espinho, depois que Deus revela a finalidade disso tudo, aí o que é que Paulo faz? Paulo muda o discurso. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou, aí eu sou. Eita, cante, rapaz! Porque quando estou fraco, então sou forte.
Você só vai ser forte quando passar pela prova. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Filho. O espinho vai permanecer, mas a graça de Deus vai se multiplicar. E a graça de Deus vai ser tão grande que você nem vai perceber o espinho na carne. Acredita nisso? É como se fosse um bálsamo de Deus anestesiando esta área onde o espinho está. E você nem vai perceber que o espinho está ali. Pela abundância da graça de Deus na sua vida. Quem crê nisso pode dizer amém. Aí, bora dizer amém, eu vou dizer amém aqui. Já que ninguém diz amém, eu vou dizer amém. Pronto, eu digo amém por tu. Amém por tu, amém por tu. Amém por tu. Amém por tu e amém por tu. Cadê? Aqui também, já que ninguém diz amém, eu vou dizer amém por tu, amém por tu. Amém por tu também. Já que tu tá com a boca fechada, eu vou dizer amém por tu também. Pronto, pronto. Amém, amém. Pronto, eu disse amém por tudo. Já que ninguém diz amém, eu digo amém. Vai nessa tua força, orando em todo o tempo. Vai nessa sua força, orando em todo o tempo. Creia que o mal necessário serve para te moldar, te aperfeiçoar, fazer você crescer na graça e no conhecimento da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso. Receba essa palavra em nome de Jesus para o seu crescimento espiritual. Ore mais. Busque mais a Deus. Tá certo? O mal necessário é para o teu crescimento, crente. Em nome de Jesus. Crente!